Bem-vindo a uma jornada pelos destinos mais fascinantes e honestamente terríveis que o nosso querido planeta Terra tem a oferecer. Muita gente cruza os oceanos em busca de fotos perfeitas para as redes sociais, mas alguns lugares guardam perigos que não cabem em um filtro de imagem. São locais reais, acessíveis e exploráveis, porém cada um deles esconde um risco que a maioria dos turistas nem percebe até ser tarde demais. De forças naturais mortais a cenários onde um passo em falso pode ser o último, aqui estão 10 lugares que você pode visitar, mas que provavelmente não deveria. Deixe sua curtida, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. De qual cidade você está assistindo? Vamos lá! 10. Ilha de Surtsey, na Islândia. Imagine uma terra tão nova que ela ainda está tentando entender como ser um chão firme. Localizada a cerca de 32 quilômetros da costa sul da Islândia, a ilha de Surtsey surgiu repentinamente de uma erupção vulcânica submarina em 1963. Ela é um dos pedaços de terra mais jovens do planeta e um dos raros lugares onde quase ninguém tem permissão para pisar. A ilha nasceu do encontro dramático entre o magma ardente e a água gelada do mar, solidificando-se em uma paisagem árida e misteriosa. Hoje, o local funciona como um laboratório natural de valor inestimável para cientistas que estudam como a vida floresce do zero absoluto, sem o dedo sujo da humanidade atrapalhando. A proteção é levada tão a sério pela lei islandesa que apenas um punhado de pesquisadores com autorizações governamentais rigorosas pode desembarcar lá por ano. E não pense que é só chegar e caminhar. Os visitantes são proibidos de levar qualquer coisa, desde sementes e solo até restos de comida, para evitar a introdução de espécies estrangeiras. Até o lixo e os resíduos humanos precisam ser levados de volta para o continente em helicópteros que pousam apenas em pontos específicos. Graças a esse isolamento forçado, Surtsey já abriga mais de 60 espécies de plantas e centenas de invertebrados. Pássaros como papagaios do mar e fulmares fazem seus ninhos nos penhascos e, curiosamente, ajudam a fertilizar o solo com seus dejetos. Enquanto a vida cresce, a ilha diminui, perdendo cerca de 1 metro de altura a cada ano devido à erosão do Atlântico Norte. Para nós, réis mortais, qualquer tentativa de desembarque resulta em multas pesadíssimas, e até barcos de turismo precisam manter uma distância respeitosa. É aquele tipo de lugar que você vê de longe e pensa que seria legal explorar, mas que, no fundo, você sabe que a natureza prefere que você fique bem longe, no conforto do seu sofá. É o tipo de lugar onde até um espirro humano é considerado uma arma biológica de destruição em massa para as pobres plantinhas locais. Sinceramente, se eu fosse uma ilha nova, também colocaria uma placa de proibido entrada para evitar que alguém resolvesse abrir um quiosque de cachorro-quente ou esquecesse uma sandália de borracha na areia. 9. O Domo de Hunit, nas Ilhas Marshall. Escondido nas profundezas do Oceano Pacífico, existe um pequeno e silencioso pedaço de terra que carrega um dos legados mais tóxicos e radioativos de toda a história da humanidade. A Ilha Hunit faz parte do atol de Eniwetok, nas Ilhas Marshall, e foi o palco principal para os testes nucleares dos Estados Unidos durante os dias tensos da Guerra Fria. Entre os anos de 1948 e 1958, os americanos detonaram nada menos que 43 dispositivos nucleares nessa área, o que resultou na vaporização completa de ilhas inteiras e deixou para trás uma quantidade absurda de detritos radioativos. No final da década de 1970, o exército dos Estados Unidos voltou para tentar limpar a bagunça. Trabalhadores, muitas vezes sem qualquer equipamento de proteção adequado, coletaram solo contaminado e destroços por todo o atol e jogaram tudo dentro de uma cratera gigantesca deixada por uma das explosões. Para selar esse presente nada agradável, eles cobriram o buraco com 358 painéis de concreto, criando o que hoje é conhecido como Domo de Hunit, ou carinhosamente apelidado de A Tumba. Essa estrutura mede cerca de 115 metros de largura e 8 metros de altura. Debaixo dela, descansam aproximadamente 73 mil metros cúbicos de resíduos radioativos, incluindo solo contaminado por plutônio e até fragmentos de bombas atômicas. O que torna o Domo de Hunit realmente perturbador é que ele está se desfazendo. A cobertura de concreto começou a rachar após décadas de exposição ao calor tropical escaldante, ao sal marinho e às tempestades. Para piorar, o fundo da cratera nunca foi devidamente selado, o que significa que a água do mar entra e sai livremente,
possivelmente carregando material radioativo para o oceano. O governo local teme que o aumento do nível do mar inunde a estrutura completamente em um futuro próximo. Embora o governo dos Estados Unidos afirme que a estrutura é estável, especialistas independentes já encontraram níveis elevados de plutônio nos sedimentos próximos. Tecnicamente, você até poderia viajar para Eniwetok com permissões especiais, mas a Ilha Hunit é território proibido. A população local, de cerca de 800 pessoas, evita o lugar a todo custo. Não há passeios, não há hotéis, e as únicas barreiras são algumas placas de aviso que parecem bem pouco eficientes diante de um perigo invisível. Pisar no domo não te mataria instantaneamente, mas é o tipo de experiência que ninguém quer levar para casa. É o lugar perfeito para quem quer ganhar superpoderes ou apenas um terceiro braço. Brincadeiras à parte, é bizarro pensar que a solução para lixo atômico foi basicamente fazer um puxadinho de concreto e torcer para que o mar não ficasse zangado. Se as rachaduras continuarem aumentando, o Godzilla japonês vai acabar ganhando um primo morando nas Ilhas Marshall. 8. Oymyakon, na Rússia. Localizada nas profundezas da República de Sakha, no nordeste da Sibéria, Oymyakon detém o título de lugar habitado mais frio do planeta. Não é que o local seja proibido, mas visitá-lo é um teste de resistência extrema, onde a linha entre turismo e sobrevivência é quase inexistente. Em janeiro de 1926, a temperatura atingiu impressionantes 71,2 graus Celsius negativos, um recorde para qualquer assentamento humano permanente. Para se ter uma ideia, nessa temperatura, o metal pode estilhaçar como vidro se for atingido com força e a respiração se torna audível, pois o ar que você exala congela instantaneamente em cristais de gelo. Mesmo hoje, é comum que o termômetro marque menos de 50 graus Celsius negativos por várias semanas seguidas. Os veículos precisam ficar ligados 24 horas por dia, porque se o motor desligar, o óleo congela e o carro vira uma escultura de metal inútil. A cidade abriga cerca de 500 pessoas que vivem em casas de madeira aquecidas a carvão e lenha. Esqueça o encanamento moderno ou sistemas de calefação central. Os canos congelariam e explodiriam em minutos. Então os banheiros externos são o padrão e a água precisa ser transportada manualmente em blocos de gelo. Oymyakon fica a quase 900 quilômetros de Yakutsk, a cidade principal mais próxima, e a única ligação terrestre é a infame Estrada dos Ossos, construída por prisioneiros do regime de Stalin. No inverno, a estrada é uma pista de gelo perigosa. No verão, o degelo do solo transforma tudo em um lamaçal intransponível que isola a cidade por semanas. Alguns viajantes corajosos se aventuram até lá para experimentar como é a vida abaixo de 70 graus. Mas é necessário equipamento de nível ártico e um preparo psicológico para lidar com a escuridão quase total do inverno siberiano. É um lugar extraordinário, mas o ambiente é punitivo e implacável para qualquer um que não tenha nascido com o sangue de gelo dos locais. Sinceramente, eu não entendo como alguém decide que morar em um lugar onde o banheiro fica do lado de fora a 50 graus negativos é uma boa ideia. Deve ser a única cidade do mundo onde tomar um sorvete é considerado uma forma de se aquecer, já que o sorvete provavelmente está mais quente que o ar lá fora. 7. Lago Karachay, na Rússia. Nas montanhas Urais, na Rússia, repousa o Lago Karachay, um pequeno corpo de água que, por décadas, ostentou o título nada invejável de um dos lugares mais radioativos do planeta. Olhando de longe, ele parece calmo e comum, apenas um lago verde e silencioso cercado por árvores. Mas sob essa superfície existe um legado sombrio do descarte de resíduos nucleares da Guerra Fria. A partir de 1951, a Associação de Produção Mayak, uma das instalações nucleares ultra-secretas da União Soviética, começou a despejar resíduos radioativos de alto nível diretamente no lago. A Mayak foi construída para produzir plutônio para armas nucleares, e a segurança ambiental definitivamente não era uma prioridade na época. Com pouca compreensão sobre a contaminação a longo prazo, o lago tornou-se um depósito de lixo por anos a fio. Na década de 1960, os níveis de radiação ao redor da margem eram astronômicos. Ficar parado ali por apenas uma hora poderia expor uma pessoa a uma dose letal. Em 1967, uma seca severa fez o nível da água baixar, expondo a lama e o lodo contaminados que foram levados pelo vento e espalhados por toda a região. Essa chuva radioativa espalhou poeira tóxica por milhares de quilômetros quadrados, contaminando vilas, fazendas e adoecendo inúmeras pessoas.
O governo soviético manteve o desastre em segredo por décadas, admitindo a escala do problema apenas após o colapso da União Soviética. Nos anos 90, levantamentos ambientais revelaram que o sedimento do Lago Karachay ainda continha concentrações mortais de césio-137 e estrôncio-90. Para evitar que a contaminação continuasse se espalhando, as autoridades preencheram o lago com blocos de concreto e cascalho para selá-lo, transformando-o em uma zona de contenção em vez de um corpo de água. Hoje, o acesso é restrito, cercas de segurança e placas de aviso cercam o perímetro, e a entrada exige autorização oficial. Os níveis de radiação caíram graças aos esforços de contenção, mas ainda não é um lugar seguro para ninguém passear. O Lago Karachay não é um ponto turístico, é um aviso de como a tecnologia humana pode envenenar o ambiente além da recuperação. É o tipo de lugar onde, se você esquecer o seu protetor solar, o menor dos seus problemas vai ser uma queimadura de sol. O Lago Karachay é basicamente a versão real daqueles filmes de terror, onde o monstro nasce no pântano, com a diferença de que aqui o monstro é invisível, silencioso e te daria um brilho próprio que duraria o resto da sua vida, que provavelmente seria bem curta. 6. O atol de Bikini nas Ilhas Marshall. O atol de Bikini parece o cenário de um cartão postal perfeito, com seu anel de águas azul turquesa e areias brancas brilhando sob o sol do Pacífico. No entanto, por trás dessa beleza tropical, esconde-se um dos locais mais contaminados que a humanidade já produziu. Entre os anos de 1946 e 1958, os Estados Unidos realizaram 23 testes nucleares nesta área, incluindo a detonação da primeira bomba de hidrogênio em 1954. Esses testes foram tão poderosos que vaporizaram ilhas inteiras, envenenaram as lagoas e expulsaram para sempre a população local de suas casas. Antes de o inferno atômico começar, 167 residentes de Bikini foram convencidos por oficiais americanos de que precisariam se mudar temporariamente para o bem da humanidade. Eles foram levados para ilhas menores e estéreis, onde a comida era escassa e a vida era miserável. A promessa de um retorno rápido provou ser uma mentira amarga. Mesmo após tentativas de reassentamento décadas depois, os níveis de radiação permaneciam perigosamente altos, forçando os moradores a partir novamente. Hoje, Bikini é reconhecido como Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, mas não pelos motivos que um turista esperaria. A lagoa é um cemitério subaquático de navios de guerra, que foram afundados durante os testes, como o porta-aviões americano Saratoga e o encouraçado japonês Nagato. Essas relíquias fantasmagóricas atraem mergulhadores profissionais do mundo todo, mas chegar lá exige autorizações governamentais rigorosas e uma viagem exaustiva a partir da capital das Ilhas Marshall. Não existem hotéis, restaurantes ou infraestrutura permanente. Quem visita precisa dormir em barcos e levar todo o suprimento necessário, incluindo água potável. Mesmo visitas curtas resultam em uma exposição à radiação que, embora baixa, é perfeitamente mensurável. É um lugar onde você caminha sob a sombra da era atômica, vendo de perto como o paraíso foi cicatrizado por armas criadas para acabar com todas as guerras. É irônico que um lugar com o nome de uma roupa de banho tão popular seja o último lugar do mundo onde você gostaria de dar um mergulho sem um contador Geiger na mão. É como se a natureza tivesse sido convidada para uma festa de gala e os seres humanos resolvessem que o tema da festa seria uma explosão nuclear. Se você for mergulhar lá, o único brilho que você quer ver é o do sol refletindo na água, e não o seu próprio corpo brilhando no escuro depois. 5. Kawah Ijen na Indonésia. Na ilha de Java, na Indonésia, encontra-se o Kawah Ijen, um vulcão famoso por um fenômeno que desafia a lógica. Chamas de um azul elétrico que escorrem por sua cratera durante a noite. É um dos cenários mais hipnotizantes do planeta, mas também um dos mais perigosos que alguém pode ousar visitar. Diferente do que muitos pensam, aquele brilho azul não é lava, mas sim gás sulfúrico queimando. Nas profundezas da cratera, o enxofre derretido escapa por fendas a temperaturas que ultrapassam os 590 graus Celsius. Ao entrar em contato com o oxigênio, o gás entra em ignição, criando labaredas azuladas que podem atingir vários metros de altura. Além das chamas, o local abriga um dos maiores lagos ácidos do mundo, com uma cor turquesa leitosa que esconde um pH próximo de zero, comparável ao ácido de uma bateria de carro. O lago emite constantemente dióxido de enxofre,
que se mistura ao ar formando nuvens tóxicas que queimam a garganta e os olhos instantaneamente. Apesar do perigo mortal, mineiros locais trabalham ali todos os dias, extraindo enxofre sólido manualmente e carregando cestos de até 68 quilos nos ombros, muitas vezes sem qualquer máscara de proteção. Turistas podem visitar o local, geralmente começando a trilha de madrugada para ver as chamas azuis, mas o uso de máscaras de gás profissionais é obrigatório. Mesmo com proteção, o vento pode mudar de direção em um segundo, soprando fumaça tóxica diretamente para o seu pulmão. É uma beleza surreal, mas que exige que você respire através de um filtro de borracha para não cair morto enquanto admira a vista. É o único lugar do mundo onde você sente que está visitando um cenário de filme de ficção científica em outro planeta, mas com o cheiro de 1 milhão de ovos podres queimando no inferno. Admiro a cor azul, mas saber que o lago ao lado derreteria meus sapatos e minha pele em questão de segundos tira um pouco do romantismo do passeio. 4. Lago Kivu, em Ruanda. Sentado na fronteira entre Ruanda e a República Democrática do Congo, o Lago Kivu é um dos grandes lagos da África e, sem dúvida, um dos mais perigosos. À primeira vista, ele parece uma pintura perfeita, margens repletas de palmeiras, águas azuis calmas e pescadores em suas canoas ao amanhecer. Mas, sob essa superfície, esconde-se algo invisível e aterrorizante, um reservatório gigantesco de dióxido de carbono e gás metano, que, sob as condições erradas, poderia explodir e matar milhões de pessoas. O Kivu está localizado no Rift Albertino, onde a atividade vulcânica alimenta continuamente o fundo do lago com gases vindos das profundezas da Terra. Ao longo de milhares de anos, esses gases se dissolveram na água fria e pressurizada, acumulando uma quantidade estimada de 300 quilômetros cúbicos de dióxido de carbono e 60 quilômetros cúbicos de metano. Essa configuração é assustadoramente semelhante à do Lago Nils, mas o Kivu é quase 2.000 vezes maior, e suas margens abrigam mais de 2 milhões de pessoas. Se uma erupção límnica ocorresse aqui, desencadeada por um terremoto ou uma erupção vulcânica, os gases seriam liberados em uma nuvem violenta e invisível. Para tentar evitar o pior, o governo de Ruanda começou a extrair o metano para gerar eletricidade através do projeto KivuWatt, usando plataformas flutuantes para bombear a água rica em gás. Embora o turismo seja comum nas cidades costeiras e a natação nas camadas superiores seja segura, o mergulho profundo é estritamente proibido devido aos gases tóxicos. O Lago Kivu é, essencialmente, uma bomba relógio natural de proporções catastróficas. Saber que tem metano suficiente debaixo da água para iluminar um país inteiro ou apagar uma população em minutos dá um novo significado à expressão águas profundas. É como morar em cima de uma garrafa de champanhe gigante que, se alguém chacoalhar demais, não vai soltar apenas uma rolha, mas um desastre de escala épica. Eu, particularmente, prefiro admirar a vista bem de longe, de preferência com um ventilador bem forte apontado para o lado oposto. 3. Tsingy de Bemaraha, em Madagascar. No oeste de Madagascar, encontra-se uma das terras mais estranhas e traiçoeiras da face da Terra, o Tsingy de Bemaraha. De longe, parece uma floresta feita inteiramente de pedra, com milhares de agulhas de calcário afiadas como navalhas projetando-se para o céu, formando um labirinto tão denso que apenas os viajantes mais cautelosos ousam atravessar. A palavra Tsingy vem de uma expressão malgache que significa o lugar onde não se pode caminhar descalço, e isso não é força de expressão. Essa formação maciça cobre cerca de 600 quilômetros quadrados. Ao longo de eras, a chuva e as águas subterrâneas dissolveram o leito de calcário, esculpindo fendas profundas e cânions estreitos. O resultado é um labirinto de lâminas de rocha verticais, algumas com mais de 100 metros de altura, separadas por abismos largos o suficiente apenas para uma pessoa se espremer. Em muitas áreas, as rochas são tão cortantes que um simples tombo pode rasgar sua pele ou destruir seu equipamento de escalada. Apesar dessa hostilidade, o local sustenta um ecossistema único, com vales escondidos que abrigam centenas de espécies que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Apenas algumas áreas estão abertas a visitantes, principalmente dentro do Parque Nacional, que é Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O Circuito Grande Tsingy inclui passarelas suspensas e cabos de aço fixados na rocha, permitindo que os corajosos cruzem por cima das agulhas. Mas, mesmo com segurança, o esforço físico é brutal e exige atenção total.
O calor do meio-dia, frequentemente acima de 37 graus Celsius, reflete na pedra cinzenta e amplifica a temperatura. Não há sinal de celular, a água é limitada e a assistência médica fica a quilômetros de distância. É uma fortaleza natural que parece rejeitar a presença humana a cada passo. Caminhar nesse lugar é basicamente como tentar atravessar um campo minado de facas de cozinha gigantes e verticais. É o tipo de destino onde, se você esquecer de apertar o cadarço do tênis, pode acabar fatiado como um queijo suíço antes mesmo de conseguir pedir ajuda. Se a natureza colocou tantas pedras afiadas em um lugar só, é um sinal bem claro de que ela não quer visitas para o chá da tarde. 1. Vila Fantasma de Houtouwan, na ilha de Chengshan, na China. Cerca de 64 quilômetros a leste de Xangai, existe uma vila que, à primeira vista, parece ter saído diretamente de um conto de fadas ou de um sonho febril de um jardineiro entusiasmado. Cada edifício, escadaria e pátio da vila de Houtouwan foi completamente engolido pelo verde. Era cascateia pelos telhados, vinhas escalam janelas vazias e todo o assentamento parece ter derretido de volta para a colina. Houtouwan era uma vila de pescadores que a natureza retomou de forma absoluta. Durante a maior parte do século XX, o local abrigou milhares de pessoas que viviam do oceano, protegidas por penhascos que barravam os tufões. No entanto, entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90, a comunidade começou a encolher. Não foi um desastre súbito, mas uma questão de logística. A vila fica em um vale íngreme com caminhos tão estreitos que tudo precisava ser carregado à mão. Quando o governo chinês centralizou as operações de pesca, a isolação de Houtouwan tornou-se insustentável. Os jovens partiram primeiro, as escolas fecharam e, em 2002, a vila foi oficialmente evacuada. Sem ninguém para podar ou varrer, a vegetação tomou conta com uma velocidade espantosa. Quando fotos do lugar viralizaram em 2015, o mundo viu edifícios antes cinzentos, cobertos por uma folhagem de esmeralda. Hoje, turistas enfrentam um silêncio perturbador ao sair das trilhas principais, ouvindo apenas o vento nas vinhas e o som das ondas. O perigo é real. A vegetação esconde quedas repentinas e buracos profundos, além de cobras que usam as paredes abandonadas como abrigo. O terreno fica escorregadio com a chuva e, após o pôr do sol, os caminhos simplesmente desaparecem na escuridão verde. É um ecossistema que se adaptou rapidamente, criando microhabitats onde a umidade fica presa, lembrando que a Terra não hesita em apagar nossos traços quando paramos de lutar contra ela. É o lugar ideal para quem reclama que não consegue manter uma samambaia viva no apartamento. Em Houtouwan, as plantas não só estão vivas, como provavelmente já planejaram como dominar o seu quarto também. É lindo de ver nas fotos, mas caminhar por lá é basicamente um jogo de esconde-esconde, onde você não quer encontrar o que está rastejando debaixo de todo esse tapete verde. Se você se perder ali depois que o sol se põe, boa sorte explicando para o resgate que você foi derrotado por uma parede de Hera e uma família de serpentes oportunistas. Depois de conhecer esses destinos, qual deles você teria coragem de visitar apenas para tirar uma foto? Existe algum lugar perigoso perto de onde você mora que pouca gente conhece? Escreva nos comentários o nome da cidade de onde você está nos assistindo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas jornadas. Tem mais vídeos aparecendo agora na sua tela para você continuar explorando o mundo conosco. Escolha um e a gente se vê lá. Até a próxima!